Então, continuando o nosso conteúdo aqui, está falando de PSR, Programa de Satisfação de Restrição. Na aula passada eu comecei, isso aqui está aí no meio aí. Né? Só lembrando, a ideia de PSR é o quê? Variáveis, restrições, alguns problemas podem ter uma função de avaliação e a representação do estado. Né? Então, um exemplo disso daí é você pensar na coloração de mapas, né? Onde eu tenho as variáveis sendo os estados e cada arco, quer dizer que eu tenho uma ligação esse estado e esse estado, então WA e o NT, por exemplo, são vizinhos, e aí eu posso colocar restrições no meu problema, que é, por exemplo, uma região adjacente ou vizinha pode ter a mesma coisa. Outra coisa que é representada por esses problemas são o domínio das variáveis. O domínio das variáveis quer dizer as possibilidades que eu tenho para uma variável. Nesse caso aqui seria as cores. Né? E os jeitos de representar a restrição. Por exemplo, WA tem que ser diferente do NT. Aí tem algumas características em relação às restrições, que eu já comentei, discreto ou contínuo, as restrições unárias, binárias e enárias, restrições absolutas e preferenciais também. E aqui que a gente tinha parado, né? Que o PSR pode ser dividido em dois tipos de problema relacionados a PSR. O primeiro, que é problema de satisfatibilidade, né? Isso aí é encontrar uma associação com os valores de acordo com as restrições e com as variáveis que você tem. Alguns usaram lá na tarefa o 8 rainhas, o próprio criptoaritmética pode ser utilizado como problema de satisfação de restrição e o sudoku. E o segundo tipo são problemas de otimização. Quando fala de problema de otimização, aí você está tentando encontrar aí o menor alguma coisa, o melhor alguma coisa. Né? Um exemplo para esse tipo de problema de otimização é o escalonamento de horário. Né? Que às vezes, por exemplo, se eu falo lá para o Marcelo que eu não posso dar aula de quarta-feira, por exemplo, e falo que prefiro não dar aula de sexta. Né? A ideia é que ele tente montar um horário onde eu não tenho aula de sexta. Mas se não der certo, vai ter que ter essa aula de sexta. Né? Então, aí aqui, cada associação, cada resposta tem um valor de custo. Então, a ideia é que esse custo seja o menor. No caso, por exemplo, eu não dar aula de sexta-feira, né? Porque isso é uma restrição e quanto mais restrições eu atender, melhor em um problema de otimização. Então, a ideia de representar o PSR como sendo uma busca de um grafo, aí o que entra? Achar o caminho não é importante. Né? Então, por exemplo, o caminho até o objetivo não é importante. Se eu pegar lá, sair de um lugar, sair de uma cidade, sair de Maringá para São Paulo, quando eu represento esse tipo de problema como PSR, o caminho não é importante. Eu só quero saber qual que é a solução para esse problema. Nesse tipo de problema, normalmente aí eu vou tratar de problemas com uma quantidade de estados muito grande, né? Então, além disso, você não vai ter um nó inicial que é pré-definido, né? Você vai ter o problema em si e eu quero resolver o problema. O problema pode começar em qualquer um dos estados possíveis. Isso daí, além disso, você vai ter bastante variáveis, né? E faz com que eu faça uma busca aqui de forma bruta, como se fosse um força bruta, seja inviável. Aí que entram os algoritmos para tentar melhorar esse tipo de busca. Que eu ganho quando eu estou utilizando aí, por exemplo, um problema de busca como o PSR. Você tem lá os valores das variáveis atribuídos, você consegue usar a função sucessor para auxiliar nas buscas. A heurística também consegue ser desenvolvida em cima do domínio dos problemas, e a estrutura de grafo para representar essa complexidade. Né? Aí, por exemplo,
Vamos supor que eu tenho atividades aqui, ó, o tempo de início de atividades. Então, eu tenho variáveis de A até E, o domínio de todas essas variáveis é de 1 até 5. Então, o A pode ser 1, 2, 3, 4, 5. B, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o domínio das variáveis. Só que eu tenho algumas restrições. Por exemplo, o B tem que ser diferente de 3, C diferente de 2, A diferente de B, e aí por diante. Né? Um monte de restrição para esse problema aqui, que é a ideia de você fazer o escalonamento das atividades. O que eu poderia pensar num jeito de tentar resolver esse problema? Montar um domínio geral a partir disso, que é esse Dzão. Esse domínio geral é o domínio da variável 1, fazendo a relação com o domínio da variável 2, da variável 3, até a quantidade de variáveis que você tem. Então, seria, no caso, domínio da variável A relacionado com o domínio da variável B, C, D e E. A hora que você monta algo desse tipo, o domínio de cada uma dessas variáveis é de 1 até 5. Então, a variável A, B, C, D, E. Então, esses são os domínios das variáveis. O que eu poderia fazer? Testar todas as soluções possíveis. Ou seja, começar aqui, isso daqui, será que é uma resposta para o meu problema? É o primeiro teste possível. Então, atribuir um para o A, um para o B, um para o C, um para o D e um para o E, quebra alguma dessas restrições aqui, né? Como ele fala aqui, por exemplo, que o A tem que ser diferente de B, aquela primeira atribuição aqui de 1 em todos os valores, não é uma atribuição possível, né? Só que a ideia aqui é só gerar todas essas possíveis soluções. Mas lógico que gerar todas essas possíveis soluções é algo exponencial, é algo que depende muito da quantidade desses domínios e dessas variáveis, né? Então geraria muito tempo, gastaria muito tempo para testar todas essas soluções possíveis. Uma outra ideia que eu posso fazer, usar o retrocesso, né? Usar o retrocesso seria pensar que a hora que eu monto aquela solução, nos 5 valores aqui, 1 e 1, ao fazer isso daqui, eu já estou violando essa condição. Ou seja, todas as soluções, pensando que a solução é os 5 números, né? Todas as soluções onde eu tenho aqui números iguais, nesses dois aqui, ó, no A e no B, que seria, eu já estou violando essa condição. Então, não preciso ficar testando essas coisas com esses números iguais. Eu posso tentar, ao achar um problema, retroceder e não encontrar mais esse problema. O que é ao achar um problema? Por exemplo, no primeiro valor que ele testa lá, é esse tudo 1 nisso daí. O que é o retroceder? Então eu vou voltar até o momento onde eu não tinha problema. Então é como se ele tirasse esse cara, tira esse, tira o terceiro e tira esse daqui. Se ele tirar esse valor aqui associado, eu não tenho mais o problema dessa restrição, né? Aí ele vai começar as próximas soluções a partir disso daqui. 1, 2, 1, 1, 1. Aí ele consegue continuar fazendo essa busca para chegar em todas as soluções possíveis. Aqui eu só estou analisando essa restrição do A ser diferente do B. Então, no primeiro valor lá, os 5 uns, ele já achou o problema, retrocede, né? Volta no estado antes de ter o problema. Ou seja, tira a associação aqui do último do penúltimo, terceiro aqui, e tira desse também. Tirando essa atribuição, você não tem mais problema. Agora, coloca outro valor para ele, né? Sempre que eu estou pensando aí em gerar essas possíveis soluções. Então, aqui, usando o retrocesso. Resolvendo isso daí por uma busca em grafo, eu preciso ordenar as variáveis. Então, vou pensar lá variável 1, 2, 3 até o 5, né, de acordo com a ordem pré-estabelecida.
O nó inicial dessa busca tem que ser um nó vazio, é quando eu, por exemplo, não atribuir nenhum número para essas variáveis. E a cada nível do meu grafo, ou da minha árvore de busca, eu tenho uma atribuição. Né? E é o que ele está falando aqui. Aí, no final, a hora que você chega lá em uma atribuição completa e válida, é o nó objetivo, é o que eu quero encontrar. E eu posso usar, por exemplo, busca em profundidade para tentar resolver isso daí. Então, pensando lá naquele exemplo lá do mapa da Austrália, falou lá, nó inicial, uma atribuição vazia. A cada vez que você abre a sua árvore de busca aqui, eu faço uma atribuição. Então, primeiro, WA é vermelho. Então, fiz uma atribuição. Outra atribuição possível que eu posso usar, WA verde e WA azul. A partir dessa atribuição aqui primeira, eu posso gerar outras atribuições. Aí eu vou pensar no NT, por exemplo. Como o WA e o NT são vizinhos, o NT nessas duas segundas atribuições aqui não pode ser vermelho. Então aí eu coloquei essa segunda atribuição para resolver o NT. Aqui. No próximo nível, vou tentar fazer uma atribuição de uma terceira variável. Ali ele usou o Q como terceira variável. E aí, à medida que você prossegue nessa árvore aqui, você vai chegar na sua solução. Então a ideia é partir como se fosse de um nó inicial vazio e chegar numa solução possível usando a ideia do PSR. Só que para fazer isso daí, por que eu comecei aqui nesse nível pelo WA? Por que depois eu fui para o NT? Por que eu fui para o Q nesse nível? Então eu preciso o quê? Ordenar as variáveis. Ou seja, falar que eu vou fazer a atribuição dessas variáveis em uma ordem. Então a ordem que ele definiu, primeiro, é isso daqui. Então, WA eu vou fazer uma atribuição primeiro, depois o NT, e aí por diante. Isso aqui tem... aqui. Então, essa representação aqui, ele usou o WA, depois o NT, o Q, e aí vai. Né? Às vezes, essa atribuição, essa sequência aí pode não ser uma sequência boa, certo? Mas é um jeito de você representar o PSR como sendo uma busca em grafo, de novo, que vai começar ali a partir daquele nó inicial que é vazio, que é quando eu não tenho nenhuma atribuição. Quando eu chegar, se eu tenho aqui, 3, 6, 7 variáveis nessa representação, a minha árvore de busca, se a cada nível aqui da minha árvore eu faço uma atribuição, o tamanho da árvore aí vai ser no máximo a quantidade de variáveis que você tem. Né? E a solução vai aparecer aí, na profundidade que eu tiver o número de variáveis. Então, essa árvore aqui, no máximo, ela teria aí 7, 8 níveis, né, contando a representação do nó inicial. Então, eu preciso pensar numa ordem para essas variáveis, e além de pensar na ordem das variáveis, eu preciso pensar na ordem dos valores dos domínios das variáveis, que é o que ele usou aqui, RGB. Por que no caminho mais à esquerda aqui foi usado o R? De acordo com essa ordem aqui. Depois ele testa o G, depois ele testa o B. Então sempre tem que pensar numa ordem para esse tipo aí de exemplo. Então, ordenar isso daí faz com que eu tente encontrar uma falha no começo da minha busca para não ficar testando todas essas possibilidades. Vamos supor aqui, que eu tenho lá uma regra que fala que o WA tem que ser diferente de R, ou seja, não pode ser vermelho. Eu não precisaria fazer uma busca em cima desse lado aqui da árvore. Né? Então, toda essa subárvore em amarelo aqui, fere essa condição. Então,
na hora de começar a testar os valores, esse WA vermelho é irrelevante, porque ele já fere a minha restrição. Então, eu poderia começar a fazer a busca a partir de um valor que é válido para o WA. Se eu coloquei ele aqui como sendo o primeiro valor e colocando R, né? Então, toda essa subárvore que começa com WA vermelho é irrelevante, não vai fazer parte da solução. A solução não vai estar nessa subárvore da esquerda aí. Então, aí. Por isso que eu preciso ordenar as variáveis e os valores já para, como se fosse eliminar essa subárvore que não vai gerar solução para mim. Então, que ordem que eu posso usar para testar essas variáveis aí? Uma possibilidade, ordem crescente do tamanho do domínio, que é o que é chamado aí de heurística de variável mais restrita ou valores restantes mínimos. Então, ordem crescente, então vai do menor para o maior, do tamanho do domínio. O domínio, no caso aqui do problema da coloração de mapas, o domínio é RGB. Ou seja, todas as variáveis têm o domínio RGB. Se ele fala aqui que é em ordem crescente do tamanho do domínio, se todas as variáveis têm um domínio igual, não faz sentido usar isso daí. Mas, se eu tivesse um exemplo desse daqui, ó, essa restrição aqui não existe no problema do coloração de mapas, né? WA não poder ser vermelho, não existe essa restrição lá. Mas, se eu coloco essa restrição no domínio, na variável WA, eu estou falando que o domínio de WA agora ou é G ou é B, certo? Então, eu diminuí o domínio do WA. Se eu diminuir o domínio, essa ordem crescente do tamanho do domínio fala que eu preciso ordenar essas variáveis, que seria essa ordenação aqui, de forma do menor para o maior. Então, se o WA só pode ser duas cores, ele tem um domínio menor. Se o NT, que seria o próximo aqui, pode ter 3 cores, o domínio dele é maior. Então, essa ordenação, esse teste em ordem crescente do tamanho do domínio, vai levar em conta isso daí. Uma outra possibilidade, em ordem decrescente, pela quantidade de restrição que cada variável está envolvida. Aqui, preciso olhar lá no gráfico, mais fácil. É pensar na quantidade, no grau da minha variável. O que seria o grau da minha variável? Essa variável aqui, ó, o grau dela é 0, porque ela não tem nenhuma ligação com outra variável. Essa variável tem grau 2. Aqui, ela está ligada com 3. Esse, 3. 3, 2, e essa ligada com 5. Isso, 5. Então, isso daqui são os graus dessas variáveis para o problema de coloração de mapas. Aí, ordenar essas variáveis de acordo com essas restrições vai tentar resolver o que dá mais problema primeiro. Ele fala lá em ordem decrescente, né? Então, aqui. Então, em ordem decrescente, pela quantidade de restrições que cada variável está envolvida. Ou seja, eu vou começar do maior para o menor. Qual que é a ideia? Aquela variável lá no começo, que tinha mais ligações, vou fazer assim que é mais fácil, né? 4, acertei. Então, ó, a variável 5 aqui, ó, do SA, é a que tem mais ligações. Qual que é a ideia se ela tem mais ligações? A atribuição de uma cor para ela pode gerar problema em 5 variáveis. Por que 5 variáveis? Que são as 5 ligações. O WA, o NT, o Q, NSW e o V. Então, se uma atribuição de uma cor para o SA pode gerar mais problemas, essa heurística aí, ela fala para fazer uma atribuição primeiro para essa variável, né, em ordem decrescente,
pela quantidade de restrições que cada variável está envolvida. Isso é a heurística de grau. Pensar que essa ordem que eu vou montar aqui, eu vou montar pensando nessas restrições. Então, esses dois exemplos que está falando aqui, em que ordem testar as variáveis, por que você montou nessa ordem aqui, WANT? É uma ordem possível. A ideia é que você pense em uma ordem que seja relevante para resolver o seu problema. Então, aqui, dois tipos aqui. Crescente em relação ao tamanho do domínio e decrescente em relação à quantidade de restrição. E, além disso, eu posso pensar em que ordem testar os valores. Os valores aqui são o RGB. Eu poderia fazer uma atribuição do B primeiro, depois do R e depois do G. Ou G, B, R, e aí por diante. Essa ordem também pode influenciar na resolução do meu problema. Então, eu posso fazer essa atribuição dos valores de forma que um valor que restringe menos as atribuições futuras. Ou seja, eu pensar em uma atribuição que não vai impactar para frente. Então, como se fosse, se eu colocar uma cor para o NT agora, ela vai impactar em menos informações lá para frente. Então, isso é a heurística de valor menos restritivo. E uma outra possibilidade é eu fazendo uma verificação prévia, né? Essa verificação prévia pode fazer com que eu vou eliminando do domínio das variáveis seguintes, as próximas no caso, os valores que não podem ser mais atribuídos. Então, vamos voltar para cá, deixa eu tirar esse monte de rabisco aqui um pouco. Então, essa verificação prévia elimina do domínio das próximas variáveis o que já foi atribuído. Então, por exemplo, aqui, antes de fazer essa atribuição para o WA vermelho, o domínio era RGB. Como a ordem dos valores da RGB, eu coloquei o R, que é o primeiro valor a ser testado. Para essa próxima atribuição aqui, NT, que aqui já está como verde, né? Mas antes de fazer essa atribuição, a atribuição possível aqui seria abrir um outro nó e falar que o NT é R. Só que uma verificação prévia já pode ter sido feita e esse nó aqui que não está mostrado nessa árvore de busca, usar o NT igual a vermelho já fere a minha restrição. Então, ele nem representa esse nó aqui, porque é como se ele tivesse feito essa verificação prévia e usar esse NT igual a R faz com que eu tenha problema nessas restrições. Então, é uma segunda ordem de como testar esses valores possíveis, né? Aí, de novo, para esse problema, ele mostra aqui dois exemplos de como fazer isso daqui, né? Então, primeiro, pensando na heurística de grau, que é aquela que eu comentei lá no começo. Acho que eu saí aqui ainda. Então, esse é o grau das minhas variáveis. A heurística de grau fala que eu tenho que ir do maior para o menor. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso testar esses valores de acordo com o grau das variáveis. Como o SA tem domínio 5, eu vou fazer ele primeiro. Aí eu tenho mais 3 variáveis aqui, que são NT, o Q e o NSW, que tem domínio 3, né? Aí aqui não tem, quando tem empate, aqui não tem algoritmo para tentar desempatar algo desse tipo. Você tem que fazer atribuição em alguma ordem. Aí você tem mais 2 variáveis que tem grau 2 e uma variável aqui com grau R. Qual que é a representação dessa linha aqui, Aqui é o domínio de todas essas variáveis, né? Então é como se no começo, antes de fazer uma atribuição para essas variáveis, qualquer uma delas pode ser R, G ou B. Eu começo fazendo a atribuição pela primeira coluna aqui. Então, faço uma atribuição para o SA.
essa atribuição para o SA, eu vou seguir uma ordem de acordo com a ordem que eu pensei para os valores, né? Então, eu vou usar na ordem R, G e B. Então, nessa primeira coluna, eu faço essa atribuição aqui, ó. SA igual a R. O SA é o que tem o maior grau. Se eu coloco R nessa variável aqui, que é o SA, eu tenho que tirar o R do domínio das variáveis que tem ligação com o SA. O SA tinha 5 ligações, então sumiu o R daqui, aqui e 4 e 5, porque ele tinha lá 5 ligações, né? Acho que tem aqui. Então ele tinha 5 ligações, que é o SA, ó. Se eu coloquei R nessa variável, as outras 5 que tem ligação com ele não vai mais poder ser R. Aí eu vou para a segunda linha. Tenho que pegar a próxima variável. A próxima variável é o NT. Como eu já tirei, ó, agora tem que analisar nessa posição aqui. Como eu já tirei o R do domínio dessa variável, só sobrou o G e o B. Como eu penso sempre na ordem, R, G e B, do que está escrito ali, eu vou fazer a atribuição do primeiro valor. Se eu colocar o G para o NT, então voltando para cá, se eu coloco o G para o NT, e o Q, que é esse daqui, e o WA, já apagar isso aqui para não ficar. O Q e o WA não pode mais ser G, então ele vai tirar. Ó. Aqui, coloquei G para o NT, que é esse valor, o Q sumiu o G, e o WA também sumiu o G, porque eles são vizinhos do NT aqui, certo? Aí, os únicos domínios que mudou foi esse. Terceira linha, eu vou fazer uma nova atribuição, que é o Q. Só que na linha de cima é como se você vai linha e coluna, né? Então, agora eu estou analisando a terceira com a terceira. Então, se eu tirei o G daqui na linha de cima, só sobrou o B de possibilidade aqui para o Q, certo? Porque eu já tinha feito essas duas atribuições aqui, ó, né? Como o Q, que é o próximo, tem que ser diferente do NT, que já é G, e diferente do SA, só sobrou o B para cá. E foi essa representação aqui. Aí, de novo, eu tenho que atualizar as linhas para frente aqui, ó. Se eu coloquei B para o Q, o NSW não pode mais ser B. Então, o NSW aqui, ó, na linha de cima, ele ainda poderia ser B. Tirei o B para representar ele aqui, ó. Sumi com ele dessa linha. Mesma coisa se eu fiz a atribuição de B, o NT já está atribuído, os outros valores aí não vai mudar. O único que sumiu foi esse cara aqui, ó, né? O B que estava ali. Tirar isso daqui, senão acha que não tem nada ali. Quarta linha, NSW. Ó, NSW agora, ó, se eu tirei o B dessa linha aqui, ó, para de baixo, eu tirei o B. Então, só sobrou o G no domínio dessa variável. Quer dizer que a única possibilidade para o NSW agora é G. Colocando o NSW em G, o domínio da variável V aqui, ó, vai mudar, né? Então, de uma linha para outra aqui, ó. Antes de fazer essa atribuição de G aqui, o G poderia estar aqui, ó, porque podia ser o V como sendo cor G. Na hora que eu falei que o NSW é G aqui, eu sumi com o G dessa possibilidade aqui, ó. Aí vai para o próximo. Próximo, WA. O WA, lá no começo, ó, só tinha sobrado essa possibilidade de ser azul, né? Então, ou seja, o WA, se eu tinha colocado esse como sendo G e esse como sendo R, só sobrou G para o W. Certo? Aqui está como sendo, coloquei G, mas é B, né? Aqui, ó, G, ó. Aqui em cima o NW, NT,
já está G, esse daqui é o B. E B. Essa representação aqui, ó, WAB. Colocando WAB, vai para o próximo. O próximo é o V, só tinha sobrado aqui B para o V, né? Se eu tenho G e R aqui, só sobrou o B. E o último, ó, tá vendo que o domínio do T aqui, que tinha heurística, a quantidade de grau do T era 0, o domínio não mudou. O que você vai fazer? Vai fazer representar a cor na ordem que você pensou aí. E no caso é o R primeiro. Então aqui eu tenho uma solução usando a heurística de grau. Eu ordenei essas variáveis de acordo com o grau dela. Então, 5, 3, 3, 3, 2, 2 e 0. Então é uma possibilidade isso daqui. Uma outra possibilidade é pensar no tamanho do domínio, né? Que é aquela ideia. Ó, todas as variáveis têm domínio igual a 3. Né? Então, eu estou pensando que o domínio dessas variáveis, que é o R, G e B, pode influenciar na atribuição. Só que como todos os domínios é RGB, acaba ficando a mesma representação que você tem. Se eu invertesse a ordem aqui, vou colocar o NT primeiro, poderia resultar em uma atribuição diferente. Mas eu estou pensando só na ordem do domínio dos valores, né? Que é a heurística de variável mais restrita, certo? Então, aqui tem dois exemplos desses dois problemas aí para coloração de mapas. A ideia é resolver o problema usando o PSR. Né? Alguns problemas aí, você trata isso daí sem entender o que é o problema. Ou seja, se eu falo só, eu precisaria falar para alguém que é um problema de coloração de mapas, que a cor tem que ser diferente. Eu passaria só a definição de PSR. Eu passaria as variáveis, né, no caso que são as letras aí, WA, NT, SA e aí por diante, passaria o domínio de cada uma dessas variáveis, RGB para cada uma delas, falaria as ligações entre essas variáveis, né? Então, WA está ligado aqui com o NT, o WA está ligado com o SA e aí por diante. E eu passo as restrições, né? Que uma região que é adjacente à outra tem que ser diferente. Então, eu não preciso explicar para a pessoa o que é o problema de coloração de mapas. Eu só represento o PSR para isso. Né? Aí você simplificou a representação. Certo? Então, representar direto o problema com PSR, você resolve o PSR. Você não precisa entender o problema como um todo. Mesma coisa, se você vai resolver lá o 8 rainhas e representa 8 rainhas usando PSR, a pessoa não precisa saber jogar xadrez ou entender o movimento da rainha. Ele precisa entender os domínios do problema, entender que uma rainha não pode estar na mesma linha da outra, representando as colunas e as linhas do problema. Então, para resolver esse tipo de problema aí no caso, eu preciso pensar lá, só resumindo aqui, que variável que vai ser a próxima a ser atribuída, que ordem que eu vou testar esses valores, o que testar um valor influencia para os próximos testes. Aí por exemplo, deixa eu rabiscar aqui, vou voltar para cá e rabiscar um pouquinho. Então, influencia a ordem que eu vou testar, vou para o WA, depois para o SA, NT e aí por diante. Então, essa ordem influencia. Por exemplo, se eu pego essa ordem aqui, ó, coloco R para cá, pensando na ordem do domínio RGB. Depois venho para cá, coloco R aqui também. E depois venho para algum outro, vamos pensar nesse daqui. G, porque não pode ser R. Venho para esse outro exemplo, para esse outro cara aqui, coloco G aqui. Agora, ó, o que, aqui no caso, ó, poderia ser R.
certo? Só que colocar o R aqui, dependendo de como você coloca isso daí, não vai sobrar nenhum valor para esse cara. Né? Nesse exemplo aqui, ó, não sobrou. Poderia colocar o B para cá. Mas dependendo da ordem que você testa, você não consegue fazer uma solução, porque a ordem que eu escolhi, fui primeiro para o WA, depois vim para cá, depois vim para esse, e aí por diante. Então, por isso que essa ordem é tão importante. Aí a ideia quando você gera esse problema, é tentar evitar esses domínios aí, tentar voltar antes da representação do seu problema. Aqui. Então, a ideia de representar um problema em PSR é eliminar o domínio quanto antes para que eu nem teste esses valores. Né? Então, pensando no problema de satisfação, de coloração ali, se uma atribuição me gera problema, eu nem quero que ela apareça nas possibilidades para mim. Aí tem alguns algoritmos que fazem isso daí. Lá naquele outro problema lá que falava de horários, deixa eu ver qual é esse. Lá naquele problema que falava lá de horários e de números, que é esse problema, aqui não está a definição dele ainda, esse problema aqui, ó, que fala dos domínios de A até E, fala que esses domínios é de 1 até 5, e eu tenho as restrições. Nesse tipo de problema, eu preciso pensar aí que uma restrição, que uma atribuição que eu estou fazendo em um determinado momento pode restringir as coisas que eu estou fazendo mais para frente. Né? Então, por exemplo, a atribuição aqui de B igual a 3 viola uma das restrições. Então, na hora de representar o domínio aqui, ó, da variável B, eu não preciso representar esse 3 aqui, ó, porque já tem uma restrição que fala que o B não pode ser 3. É a mesma coisa que eu falasse lá no coloração de mapa que o WA não pode ser vermelho. Lá naquela tabelinha, eu não ia representar no começo lá, falando que ele pode ser vermelho, já que ele não pode ser vermelho. Então, isso é tentar representar o domínio e manter um domínio consistente. Né? O que é o domínio ser consistente? Qualquer valor possível do domínio qualquer valor possível do domínio é passível de ser atribuído para essa variável. No caso, o 3 aqui para o domínio de B não é passível de ser atribuído. Aí que tem um algoritmo que faz essa representação aí, que é o algoritmo de consistência de arcos. Né? Esse algoritmo de consistência de arcos vai representar o PSR usando aí um grafo. Né? As variáveis são os nós, então eu tenho aqui o ABCDE. Dentro das variáveis aí está representado o domínio dessas variáveis. Então, por exemplo, aqui no B, dá para ver que o 3 não está representado no domínio dessa variável. Porque existe uma restrição que fala que o B tem que ser diferente de 3. Mesma coisa para o E. Tem o 10 lá. Ó, o E não, o C. Cadê o mouse aqui? O C tem que ser diferente de 2. Então, no domínio de C, nessa representação do algoritmo de consistência de arcos, não está representado o C igual a 2. Então, no domínio de C, o 2 já foi tirado. Então, os nós desse grafo são as variáveis. Além disso, é representado o domínio dessas variáveis nos nós. Os arcos representam as restrições. Então, existe uma restrição que fala que o E tem que ser menor do que o A. Então, é montado um arco com
bidirecional, né, as duas setas representadas aqui, indicando que existe uma restrição E menor do que A. Aí o algoritmo vai fazer o quê? Tentar visualizar essa representação desse grafo e analisar algum domínio que pode ser mudado. Conseguem visualizar algum domínio que pode ser mudado nessa representação aí, de acordo com as restrições? Ou não? Vamos ver uma aqui, ó. Essa E menor do que A aqui. A partir dessa restrição, tá para excluir alguma coisa do domínio de A ou de E, pensando nessa restrição? Dá uma acordada aí ou não? Ó, pensando nessa restrição aqui, ó, E menor do que A. Dá para excluir alguém do domínio de A ou de E? Pensa aqui, ó. E tem que ser menor do que A, né? Então o A tem que ser maior, certo? Se o A tem que ser maior do que o E, esse 4 aqui, ó, pode estar aqui, né? Se o domínio é de 1 até 4, né, o A tem que ser maior do que o E. Se eu colocasse o E valendo 4, o A teria que ser maior de acordo com essa restrição, certo? Só que não existe valor maior do que 4. Né? Vai até 4 só o domínio dessa variável. Então, qual que é a ideia? Por essa restrição aqui, e olhando o domínio das duas variáveis que compõem essa restrição, que é o A e o E, eu sei que o E não é possível ele ser 4. Eu consigo diminuir esse domínio. Né? E tentando olhar alguma outra restrição para ver se eu acho alguma outra coisa para diminuir isso daí. Vamos ver se por essa daqui, ó. O E tem que ser menor do que o D. Né? O E tem que ser menor do que o D, então, ó, se colocar 4, é que nesse daqui não vai resolver, né? Não vou conseguir descobrir nada a partir dessa restrição, porque se eu coloco 4, qualquer valor possível é válido. Se eu coloco 3, só poderia ser 1 e 2. Se eu coloco 2, só poderia ser 1. Se eu coloco 1 no D, tem como achar algum valor aqui no E onde o D seja maior? Ou seja, dá para excluir o 1 do D nessa representação aqui ou não? Se ele está falando que o D tem que ser maior do que o E, ou seja, o menor valor possível para o E é 1. Né? Então, se esse cara aqui tem que ser maior do que o outro, dá para falar que não pode ser 1 nesse valor aqui. Aí, mesma coisa, se eu excluir o 1 aqui e tem uma restrição que fala que o A tem que ser igual a D, eu vou poder excluir o 1 daqui também. E aí vai, né? A tem que ser diferente de B. Você vai analisando isso daí de acordo com uma ordem pré-estabelecida que você tem. Então, isso é o funcionamento do algoritmo de consistência de arcos. Né? Aqui, antes de entrar nesse algoritmo aí de consistência de arco, tem uma outra representação aqui do coloração de mapas. Né? Aqui é como se eu tivesse esses quadrados, retângulos aí, como se fossem regiões lá de um mapa, e eu quero colorir isso daí. Né? A ideia é pensar em uma ordem que eu vou testar isso daí. Então, por exemplo, se eu pegar o grau dessas variáveis, né, a variável A está ligada com 3 outras variáveis, que é o B, o E e o C. O C também está ligado com 3. O B também está ligado com 3. O E está ligado com 5. Né? Com A e o B, com o C também, com o F e... 4, né? Pulei o D ali. Com o E, com o D, ele não está ligado. Então, aqui é 4 só, não é 5. O F está ligado com 4,
também, e o D só com 1. O que eu posso pensar? Se eu usar a heurística de grau, eu faço a atribuição para as áreas que têm maior grau. Então, eu posso usar a atribuição nessa ordem aqui, R, G e B. Usando a atribuição nessa ordem e pensando na heurística de grau, que são esses valores, eu vou primeiro para o grau mais alto, né? Então, vamos supor, se eu coloco R no E, fiz uma atribuição para uma variável de grau 4. Depois ainda tem outra variável de grau 4, que é o E, que é o F. Vou fazer uma atribuição para ele, só que não pode mais ser R, então precisaria ser G. Depois, preciso ir para alguma variável de grau 3. Por exemplo, se eu vou para o C já não pode ser R porque está ligado com o E, que já é R, não pode ser G, então só sobrou o B para essa variável. O B aqui no canto, né? Outra variável de grau 3. Não pode ser R por causa do E, não pode ser G por causa do F, só sobrou B. Outra variável de grau 3, o A. Não pode ser R nem B, só sobrou G para essa variável. E a última de grau 1 aqui, não pode ser G. Então, pensando na ordem RGB, R para essa variável aqui. E isso eu fiz ainda usando a heurística de grau. Eu poderia usar aquela outra heurística, por exemplo, do tamanho do domínio, né? Só que aqui também, tamanho do domínio, para esse tipo de problema aqui de coloração de grafos, o domínio é sempre 3, né? Nesses exemplos. Se eu falasse que o D aqui não pode ser vermelho, eu diminui o domínio dessa variável. Aí eu tenho domínios diferentes, consigo pensar nessa heurística, certo? E só 59, 8 horas. O próximo, comecei a falar ali do algoritmo de consistência de arco, aí tem aqui depois uma representação desse algoritmo aqui, que é pegar nesse problema aqui que estava representado e mostrar como que vai sendo feita essas atribuições para chegar numa solução, né? O que é uma solução possível? Eu tenho uma representação desse tipo aqui, ó, onde eu tenho que cada variável tem um valor único possível. Como que eu fiz isso daqui? Como se fosse executando o algoritmo de consistência de arco. Então, quer dizer que, a partir daqueles domínios, eu vou analisando o algoritmo para chegar numa solução desse tipo aqui, certo? Ainda tem essa parte aqui da consistência de arcos aqui, certo? No estúdio aqui, ó, não tinha colocado tarefa ainda antes, né? Vou editar aqui, ó. Aliviar para vocês de novo, ó. Resumir conteúdo. Coisa fácil, certo? Tinha colocado lá em redes uma vez isso, agora tinha aqui, ó. Eu veio de 5 minutos para fazer isso, certo? Então, resumir o conteúdo aqui, beleza? Alguma dúvida aí? De boa, acho que não. Agora que eu lembrei, falar em dúvida, alguém tinha perguntado lá aula passada daquele outro algoritmo, aquele outro execução da busca, né? E se não me engano, acho que é essa aula aqui, deixa eu ver. Isso, essa daqui, ó. Que é daquela busca do ATR, que falei para usar o algoritmo A estrela, né? Eu tinha falado não lembro o que foi, mas eu tinha falado que eu tinha a solução disso daqui, mas eu não tenho, tá? Depois eu vou, antes da prova eu monto ela aí em algum outro programa aí, igual eu montei para aquele passo a passo lá, e posto aí para vocês isso daí, certo? Então depois eu passo essa solução aí para vocês. Beleza. E só, né? Só postar um resuminho aí, né, do conteúdo das aulas.
Certo? Então, finalizar aqui, ó, gravação, já que eu subo a aula lá no YouTube,